Queridos amigos, hoje continuamos com a série O Poder da Cruz. Realmente, quando nos aproximamos da palavra, é a cruz que carregamos e que levamos a quem está à nossa volta. Qualquer discurso que não passe pela cruz é um discurso esvaziado do Evangelho. É uma mentira. É uma mentira que levamos a quem está ao nosso lado. Queremos convencer à custa da verdadeira identidade do Evangelho que tem obrigatoriamente que passar pela cruz. Pegando no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos percorrido o caminho que nos desafia a ver nos Atos dos Apóstolos, ou seja, daqueles que foram enviados, dos discípulos enviados, a presença de Cristo neles e em nós também. Algo que temos de compreender é que os apóstolos, aqueles que estão enviados em missão, não são diferentes de nós. Aqueles homens eram homens de carne e osso, com os seus dramas, com as suas alegrias, com os seus problemas. Eram homens da qual a maioria não sabe quase nada. Aliás, como iria acontecer se a maior parte de nós apagasse tudo o que tem nas redes sociais daqui a dezenas de anos? O que é que saberia de nós? Provavelmente saberia-se muito pouco, como acontece com a maior parte dos discípulos de Jesus, apesar de haver histórias sobre Jesus no qual eles estão sempre presentes. Então, de alguns sabemos algumas coisas. Nós sabemos que Pedro, Tiago e André eram, sem sombra de dúvida, pescadores. Eram pescadores, eles trabalhavam na arte da pesca. Hoje diríamos que eram trabalhadores liberais, que trabalhavam por sua conta, que tinham o seu negócio, que só sobreviviam graças àquilo que era o seu suor e o seu trabalho. Se não trabalhassem, não ganhavam. Também sabemos que Mateus era um cobrador de impostos, ou seja, ele era um funcionário público. Trabalhava para o Estado e retinha daquilo que devia pagar ao Estado a sua percentagem de salário. Nós sabemos que Simão era zelote, e os zelotes na altura era quase uma profissão a tempo completo. Eles eram um grupo de pessoas que não tolerava que o Império Romano estivesse presente naquele lugar, na Terra Santa, então fariam tudo aquilo que fosse necessário para expulsar estas pessoas da Terra Prometida. Era uma dedicação a tempo completo. E talvez nos identifiquemos mais, porque conhecemos mais algum destes. Mas podemos até nos identificar com aqueles do qual não se sabe nada, porque é assim que nos sentimos. Podemos sentir que ninguém sabe nada de nós. Que ninguém conhece o nosso coração, o estado da nossa alma. Então, nós podemos identificar-nos com qualquer um dos discípulos. E a beleza do Evangelho, o poder da cruz, é que o poder da cruz veio sobre Pedro como veio sobre Tadeu, do qual nós não conhecemos quase nada. Veio sobre João como veio sobre Bartolomeu. O poder da cruz resgatou aqueles homens da sua vida e encaminhou-os para a vida que Cristo tinha para eles. E é isso que o poder da cruz pode fazer por cada um de nós. Resgatar-nos do sítio onde estamos e encaminhar-nos para o sítio onde Ele quer que nós estejamos. Embora estes homens tenham vivido tempos extraordinários com Jesus, nós temos que recordar o quão difícil foi para eles. Eles deixaram trabalho, deixaram família, deixaram sustento, propriedades. Eles deixaram tudo para seguir Jesus e embarcar numa caminhada louca pelas terras de Israel. E nesta caminhada, as coisas começaram a acontecer. Eles começaram a ver milagres mais. Eles não começaram só a ver milagres, eles começaram a fazer milagres. Eles são enviados, eles fazem milagres, eles fazem curas. As pessoas começam a seguir o Mestre. Começa a ser mesmo extraordinário. Há multidões a segui-los. Entendamos, a seguir Jesus. E eles também. Então, o que ao início parecia só uma aventura que a qualquer momento eles podiam desistir, começa a ficar fora de controle. Porque já não é só seguir o Mestre e se a coisa correr mal, voltamos para casa. Já há milhares de pessoas que os seguem. A coisa começa a sair do controle. E então Jesus é morto. Aquilo que parecia ser uma mega igreja
De um dia para o outro desfaz completamente. Jesus é morto. Israel não é restaurado. Pelo menos não da forma como eles pensavam que ia ser. E estes homens escondem-se, cheios de medo, dentro das casas. Alguns saem de Jerusalém e tentam ir para as suas casas, fazem o caminho de regresso às suas casas, na expectativa de poder voltar a pescar ou fazer outra coisa qualquer. Eles ficam com medo, eles fecham-se. Não nos podemos esquecer que o seu mestre, aqueles a quem eles seguiam, tinha sido morto da pior forma que alguém pode ser morto, pregado numa cruz, esvaziado. O seu sangue correu até ele morrer. Estes homens estavam com medo, porque se o seu mestre tinha sido morto assim, o que é que impedia deles mesmos serem mortos da mesma forma? Ficam com medo e fecham-se dentro de casa. Mas temos que saber uma coisa, é que não é o medo que define os filhos de Deus. Um dos discípulos que está fechado dentro destas casas é o apóstolo João. Que, como os outros, está fechado com medo daquilo que vai acontecer. Muitos anos mais tarde, ele vai escrever em 1 de João 4,18: o verdadeiro amor lança fora o medo. E sabem quando é que João descobriu isso? Quando houve a ressurreição. Quem não compreende o tamanho daquilo que está a acontecer quando Jesus ressuscita, não consegue lançar fora o medo porque não descobre o amor. Porque a única coisa que lança fora o medo é o amor verdadeiro, o amor de Jesus. Os discípulos descobrem esse amor na ressurreição. E eu desejo que a igreja possa descobrir também esse amor. Não é que a vida seja fácil, não é que não haja desafios, mas não há medo, porque nós sabemos para onde é que caminhamos, sabemos qual é a meta e sabemos que ela está garantida porque Cristo já a garantiu ao morrer e ressuscitar. É simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Jesus nunca nos garantiu que seria simples, mas é fácil. A escolha é fácil. Embora possa ser difícil. Sabem, quando nós nos aproximamos de Jesus, aquele que é totalmente santo, isso vai gerar nas pessoas que estão à nossa volta vários tipos de reações. Quanto mais parecidos somos com Jesus, nós vamos encontrar pessoas que nos começam a afastar. Porque não toleram. O grau de santidade não é o nosso. É o grau de santidade de Jesus em nós. Há pessoas que não toleram, não conseguem estar perto e não é porque não querem, é porque na sua vida isto não se faz presente, não é presente e o sentimento de culpa, de raiva, de revolta é tão grande que quando se aproximam de alguém que está perto do coração de Jesus, têm uma repulsa quase porque não conseguem estar perto dessa santidade. Há outros que são simplesmente indiferentes porque não querem saber, não foram tocados. Mas há algo que também temos de saber, é que muitos sentirão uma atração enorme quando nós começarmos a ser reflexo da glória de Deus. A glória de Deus vai fazer com que muitas pessoas, homens e mulheres, olhando para nós, queiram estar perto de Jesus. Quando nós deixamos que o Espírito Santo habite em nós, as pessoas que olham para nós vão querer ser iguais a Jesus. Não é iguais a nós, é iguais em Jesus. A santidade em quem nós habita. Porque se nós formos honestos, nós vamos dizer que a única coisa de boa que existe em nós é a presença do Senhor. Que nós, por nós mesmos, não estaríamos nesse caminho. Que nós, por nós mesmos, não nos iríamos sustentar. E se tem alguma dúvida, basta olharem para trás e imaginarem onde estavam antes de conhecer Jesus, de aceitar Jesus verdadeiramente como Senhor da vossa vida. Alguns conhecem a minha história, mas conhecem melhor a vossa. E acredito que estaríamos todos no mesmo lugar. Amigos, temos de ter noção que uma igreja pode ter uma doutrina pura, uma doutrina extraordinária, mas se não houver milagres do Espírito Santo a acontecer, nós não vamos atrair ninguém para Jesus. Não é a doutrina, não é a teoria que salva, é a pessoa de Jesus a transformar vidas de homens e mulheres que se tornam iguais a Jesus. É isso que vai fazer com que mais homens e mulheres queiram se aproximar de Jesus. Não é a teoria, não é a doutrina pura, é a vida santa. Convido-vos
a ver e a ler uma história de vidas transformadas depois da ressurreição. Convido-vos a ler Atos 5, 17 a 32. Atos 5, 17 a 32. Sabem, sempre que Deus intervém, o Evangelho avança. Sempre que a presença de Deus se torna real, o Evangelho, a palavra de salvação, avança. Os versículos anteriores ao texto que lemos hoje, em Atos 5, 14 a 16, dizem que os números de crentes, daqueles que se aproximavam, ia crescendo, ia crescendo. Era um número que estava cada vez mais a aumentar. Vejam a loucura daquilo que está a acontecer. Aqueles que tinham fugido, que tinham sido trancados, que se tinham trancado dentro das portas de casa porque estavam com medo daquilo que podia acontecer, de um momento para o outro, eles são procurados porque eles mesmos são reflexo da glória de Deus. Há pouco tempo eles estavam fechados com medo dentro de casas e agora eles são procurados por multidões. Multidões que olham para eles e veem a glória de Deus refletida neles. O que faziam era impactante, ao ponto de haver doentes que eram trazidos para serem curados. Eles eram levados em macas e colocados nas ruas porque se pensava que bastava a sombra de Pedro passar perto de algum daqueles que estava em miséria para poder ser tocado pela cura. Era realmente algo extraordinário. Algo que provavelmente nós começamos a perder noção da beleza daquilo que estamos a encontrar. Eles não perderam, eles foram tocados e as pessoas vinham e tinha acontecido até agora coisas extraordinárias, entre sinais e prodígios, diz nos versículos anteriores. Havia um homem que há mais de 40 anos era coxo e foi curado. Ananias e Safira caíram redondos no chão porque não obedeceram ao Espírito. E nós hoje levamos muito ao de leve a nossa obediência ao Espírito. Isso é um dos textos bíblicos que eu terei tempo para obedecer quando houver disponibilidade na minha agenda. O texto, nos versículos anteriores, dizem que os homens e as mulheres eram curados, aqueles que tinham doenças físicas, emocionais e espirituais eram trazidos, e aqueles homens que estavam com medo, fechados dentro de casa, tinham sido instrumentos nas mãos de Deus para cura. E então as pessoas traziam, porque se havia cura, podia ser que eles também fossem curados. Assim, aquelas pessoas esperavam em macas, na rua, tendo a esperança de chegar à sua vez. Que a sua vez pudesse acontecer. Aquelas pessoas estavam muito preocupadas, como é óbvio, com quem sofre, pela sua saúde, pelo seu estado de saúde. E os apóstolos aproveitavam as oportunidades que tinham, nos momentos de cura, para curar e falar do Evangelho. Hoje nós podemos levar cura e alimento a todos aqueles que nos rodeiam, mas se nós não levamos o Evangelho, a possibilidade das pessoas conhecerem Jesus e caminharem para uma eternidade, nós estamos a falhar no básico. Há muitas instituições que vão poder dar alimento, cuidar da vida das pessoas, melhor do que a igreja até. Mas falar da eternidade, isso é função da Igreja de Cristo. É função dos discípulos, não é função do pastor, não é função da liderança, é função de todos aqueles que seguem Jesus, os discípulos de Jesus. É função nós falarmos de Jesus. Só havia um problema. Esta atividade começava a ser tão descarada. Já havia tantas pessoas na rua a seguirem aquelas pessoas que os líderes religiosos começaram a ficar com medo. Começaram a ficar com medo aquelas pessoas começarem a seguir estes homens e o Império Romano se revoltar e querer atacar Jerusalém porque havia alguém que tinha sido considerado um Messias, que tinha sido morto, mas as pessoas continuavam a juntar-se em torno dos discípulos e isso podia colocar em causa aquilo que era a paz romana, a paz da cidade. Então aqueles homens começaram a ficar realmente com medo daquilo que viria a acontecer, porque Jerusalém podia ser dizimada se o Império Romano assim o quisesse, e temos que recordar que vai acabar por ser dizimado no ano 70.
debaixo do general Tito, depois daquilo que aconteceu com o imperador Vespasiano. Jerusalém foi considerada um local de traidores, daqueles que se queriam revoltar contra Roma, e foi completamente dizimada. Então, na altura de Jesus, sabendo que isso poderia acontecer a qualquer momento, os líderes religiosos começaram a ter medo daquelas pessoas, daqueles pescadores. É interessante como, quando nos agarramos à palavra de Deus, imperadores têm medo dos pescadores. Quando damos testemunho da nossa fé, governantes, líderes religiosos, têm medo de pessoas simples e humildes. Porque na nossa fraqueza manifesta-se o poder de Deus. Então, diante deste medo, os líderes judaicos tomam uma decisão. Vamos empregar a força. Vamos empregar a força e vamos destruir esta possibilidade de revolta, de qualquer coisa, o que quer que seja, que eles estão a tentar construir aqui. Não vão conseguir, eles não vão mudar o status quo da nossa sociedade. Nós vamos continuar a ser os líderes, Roma vai continuar a ser o poder imperial e continuará tudo como antes. Não interessa aquilo que eles estão a dizer. Vamos manter as coisas como antes. Pegam os discípulos de Jesus e colocam-nos na prisão. É interessante porque, na realidade, isto é um bom teste para cada um de nós. É saber como é que reagimos quando estamos com medo. Quando estás com medo, como é que costumas reagir? É porque, se quando temos medo, nós reagimos com força e violência, na realidade nós estamos bem longe do coração de Jesus. Nós estamos a tentar dar resposta ao medo com aquilo que é a nossa capacidade, com o nosso mérito, com a nossa força. Como é que tu reages quando estás com medo? Quando te sentes encurralado? Como um animal ferido ou como um animal que está livre? Um ser humano livre pelo sangue do Cordeiro. Antes da ressurreição, Pedro, sabem o que é que fez? Pegou numa espada e decepou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Depois da ressurreição, sabem qual é que é a espada de Pedro? A palavra. Qual é a espada que usas quando sentes medo? No teu casamento? No teu local de trabalho? Ou aquele desgraçado que ia provocando um acidente no trânsito? Como é que reages quando te sentes com medo? Quando sentes medo, reages à luz da ressurreição? Ou com base na presença de Jesus na tua vida? Como é que reages quando tens medo? É que se ainda reages com violência quando sentes medo, eu tenho que te dizer que podes estar a ler o amor de Deus nas páginas da Bíblia, mas não tens essa palavra gravada no teu coração. E podemos andar a enganar-nos, podemos dizer que não é bem assim, mas a Bíblia diz que é exatamente assim. Quando nós reagimos de forma violenta, agressiva ou indiferente, nós podemos ler a Bíblia todos os dias, mas a Bíblia não está gravada no nosso coração. O que fez a mudança nos discípulos de Jesus foi a ressurreição. A ressurreição tornou-se real na vida deles e também tem que ser real na nossa vida. Como muitas vezes acontece quando se pretende atacar a igreja, então estes homens pegaram em armas e atacaram os apóstolos, colocaram numa prisão, só que houve um pequeno senão. Houve um anjo que apareceu e veio libertar aqueles homens da prisão. Porque os homens queriam que os discípulos de Jesus estivessem presos, mas Deus tinha outra missão para os discípulos. E não era na prisão. Era fora da prisão, a anunciar o Evangelho. Então, eu não sei se já viram algum anjo. Eu tenho que dizer, se tem o coração colado ao coração de Jesus, provavelmente já viram, só que não o reconheceram. Serafins e querubins é que eu ainda não vi nenhum. Mas já vi muitos anjos desasados ao longo da minha história que me trouxeram a palavra de Deus de forma muito clara. Então, podes achar que ainda não viste, mas na realidade, se segues Jesus, eu tenho que te dizer que Jesus já te falou de muitas formas, enviando mensageiros para que de forma clara fizesses aquilo que Ele deseja para ti. A isso a Bíblia chama anjos. Mensageiros que transmitem exatamente aquilo que Deus quer para a tua vida. No texto de hoje, nós temos um anjo que vai libertar os apóstolos da prisão e com um objetivo. Eles iam sair e pregar o Evangelho onde havia pessoas que precisavam deles.
Ou seja, o anjo quando surge, o anjo não surge com a expectativa só de tirá-los da prisão. Eles estavam a começar a sentir medo outra vez. O seu mestre tinha sido morto. Eles estavam presos, podiam também ser mortos. Então veio o anjo e vai dizer, vocês vão sair daqui e vocês não vão desanimar, vocês vão falar do Evangelho. Voltem para onde estavam, não desistam de falar do Evangelho. E não é que eles foram? Não se acobardaram. Não fugiram de Jerusalém. Não apanharam o primeiro barco para Tarsis. Eles foram e voltaram para o sítio onde tinham sido presos e pregaram o Evangelho. Na manhã, surgem os chefes dos sacerdotes, todo o grupo do Sinédrio, junta-se e diz, bem, vamos lá chamar os homens à prisão, porque vamos ter que lhe dar uma reprimenda. Eles estavam com medo deles. Ou pelo menos da reação do povo, mas tinham que fazer alguma coisa. E mandam chamá-los. Os guardas todos nos seus postos, tudo muito bem até esse momento, abrem a porta. Onde é que eles estão? Não estão. Deve ser um bocadinho constrangedor para aqueles soldados ter que dizer, eu não preguei olho a noite toda, eu estive aqui, estamos aqui todos, não sabemos como é que eles fugiram. Entretanto, quando dizem isto aos chefes, chega um outro soldado e diz, olha, mas eles estão no templo, eles estão a pregar, eles estão a anunciar a mensagem daquele que foi morto, eles não se calam. Aqui os chefes ficaram mesmo com medo, porque tinham medo de ser apedrejados. É interessante, eles queriam apedrejar aqueles que agora tinham medo que fossem a razão para eles próprios serem apedrejados pelo povo. E já não dizem, prendam-nos, digam, vão lá e tragam-nos de forma calma, vamos lá ver se chegamos aqui a um entendimento. E foram buscá-los, e eles vieram e disseram, olhem, como é que vocês têm a coragem de continuar a falar sobre essa mensagem, a mensagem de Jesus, aquele que foi morto? Vocês não têm medo de morrer da mesma forma que eles? Como é que vocês... E depois têm a audácia de dizer que fomos nós que o matámos. E aqui vem uma decisão muito importante. Há momentos na nossa vida em que nós temos que decidir a quem obedecemos. Se obedecemos às pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso desejo de coração, se obedecemos a Deus. E Pedro vai dizer, sim, tudo o que vocês estão a dizer é verdade. Sabem uma coisa? Nós vamos continuar a fazer isso. Nós vamos continuar a falar sobre Jesus, nós vamos continuar a falar sobre a ressurreição, nós vamos continuar a falar sobre a morte e como vocês o mataram, e nós não nos vamos calar. Uau! As prisões daquele tempo não eram como as de agora, e as de agora, tenho que vos dizer que também ninguém deseja lá estar. E eles não tiveram medo. Eles não se vergaram. E se for para ir para a prisão, vamos para a prisão. Mas nós não nos vamos calar. A quem queremos nós obedecer? A Deus ou aos homens? A quem vamos nós obedecer? E na Bíblia nós temos várias possibilidades. Vejam. O próprio Pedro vai dizer na sua carta, 1 de Pedro 2, 13 e 14. 1 de Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. É Pedro a falar. Romanos 13, Paulo vai dizer a mesma coisa, vai dizer que nós devemos prestar aos governadores a nossa entrega, nós devemos respeitá-los, e devemos estar sujeitos às regras que eles nos colocam, seja às leis, seja inclusivamente ao pagamento de impostos. Nós devemos estar debaixo das leis. Mas depois chegamos a Apocalipse. Um livro que é escrito muito mais tarde, onde já há perseguição, já passou Nero e Domiciano já começaram a perseguir a igreja, já começaram a matar crentes. E então temos 2 capítulos que são extraordinários. Apocalipse 13 e 14. E Apocalipse 13... João vai recordar, o apóstolo João, isto já é uma carta que é escrita no final do 1º século, João vai recordar que o Estado pagão recebeu a autoridade para praticar o bem. O Estado pagão recebeu a autoridade de Deus para agir para o bem comum, para praticar o bem. Aquilo que Pedro diz que deve ser castigar aqueles que praticam o mal e honrar aqueles que fazem bem. Mas usou essa autoridade para quê? Diz Apocalipse 13, para blasfemar contra Deus. Usou esta autoridade para perseguir os discípulos e vejam, o Apocalipse vai dizer que recebeu essa autoridade até para vencer os discípulos.
Depois vai haver uma segunda besta em Apocalipse 13, que é sobre o poder, já não do Estado, mas da filosofia e da religião. Mas vamos deixar essa besta para outro dia. Depois, isso leva-nos, diz o texto de Apocalipse, levou a todos aqueles que não têm o seu nome no livro do Cordeiro, levou aqueles que não têm o nome do livro do Cordeiro a adorar a besta que é o Estado. Ou seja, quem não é salvo para Jesus, quem não conhece Jesus, quem não aceita Jesus, vai vergar-se e vai adorar, vai dobrar o joelho em adoração diante do Estado. É isso que está a dizer Apocalipse. Era a realidade daquele momento, a perseguição estava a ser tão grande que a maior parte das pessoas, devido à dureza de Nero, do Miciniano, destes imperadores, as pessoas começavam a dobrar o joelho e a adorar o Estado, a figura do imperador. Mas vamos continuar, porque então no capítulo 14 do Apocalipse é-nos dito que aqueles que adoravam a besta não têm descanso, não param de adorar a besta. Mas há esperança, diz Apocalipse 14, porque os santos preservam. Quem é santo não deixa de preservar, não deixa de procurar Deus, não se quebra, nem está disposto a adorar a besta. Mas, pelo contrário, os discípulos de Jesus guardam os mandamentos de Deus, diz o versículo 12, e mantêm a sua fé em Jesus. Então, se guardam os mandamentos de Deus contra mandamentos que são impostos pelo Estado, o que Apocalipse está a dizer é que numa altura em que há uma perseguição muito grande, aqueles que são discípulos de Jesus vão ter que escolher a quem vão obedecer. São os mandamentos de Deus, são os mandamentos dos homens. Foi isso que fez Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negaram a adorar outro Deus que não fosse o Deus de Yahvé. Foi isso que fez Daniel, quando se negou a dobrar o joelho diante do rei, mas continuou a dobrar o joelho em adoração a Deus. Foi isso que fizeram os discípulos quando as autoridades disseram para eles escalarem, não continuarem a pregar o Evangelho. E eles não deixaram de pregar o Evangelho. Foi isso que fizeram homens e mulheres ao longo de toda a história da Igreja. Que diante da opressão, da dor, que é ser perseguido, não ter liberdade, não se calaram e continuaram a pregar o Evangelho. Sabem para quê? Para que eu e tu hoje possamos estar neste lugar. Para que eu e tu possamos conhecer o Evangelho, porque se eles estivessem vergado diante do Estado, se eles estivessem vergado diante do Estado. Hoje temos diante de nós a possibilidade de sermos homens e mulheres que escolhem obedecer a Deus. Escolhem agradar a Deus e não agradar aos homens. Podemos querer agradar o nosso cônjuge, podemos querer agradar o nosso colega de trabalho, podemos querer agradar o nosso chefe, podemos querer agradar o nosso vizinho, podemos querer agradar a instituição que nos serve, podemos querer agradar o presidente da junta, da Câmara, podemos querer agradar a polícia, podemos agradar quem quisermos. Mas, se não escolhermos agradar a Deus, o texto do Apocalipse é muito claro. Se não adoramos a Deus, adoramos a besta. Não podemos agradar os dois. E, amigos, quero terminar esta manhã com o exemplo de dois homens que escolheram servir a Deus e pagaram com a vida o desejo de servir a Deus. Homens e mulheres excepcionais que encarnaram o Evangelho até à morte. Eu sei que hoje isso não é muito popular, porque já ninguém precisa de morrer em Portugal por falar do Evangelho. Nem é só em Portugal, no mundo ocidental do hemisfério norte, já ninguém morre por falar no Evangelho. Se chegarem um bocadinho para o hemisfério sul, já não é bem assim. Ainda se corre riscos muito grandes para falar do Evangelho. Mas nós, no mundo ocidental, damos por garantido que podemos dizer o que quisermos. Tenho que vos lembrar a história. E isso acontece há muito pouco tempo. E é um pequeno grão de areia em toda a história. Porque em toda a história o que sempre foi difícil foi falar do Evangelho. Então quero-vos falar primeiro de Dietrich Bonhoeffer. Teólogo alemão, pastor luterano, que nunca deixou de levar as palavras que são ditas a sério. Para ele era importante obedecer a Deus e não aos homens. Antes da subida do Terceiro Reich,
ao poder, Bonhoeffer já chamava a atenção, mesmo antes de o Império estar estabelecido, já chamava a atenção para as disfunções que existiam entre aquilo que é a proclamação do Evangelho e a prática do Evangelho. Entre aquilo que é a tentação das autoridades quererem colocar em si mesmo a entidade divina. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer opôs-se ao totalitarismo do Estado, que fazia a separação de raças. Dizia que havia cidadãos de primeira, de segunda, e havia aqueles que nem sequer eram cidadãos. E por isso mereciam a morte. O problema de Bonhoeffer não era só o papel do Estado, era também o papel da Igreja, que se calava diante da opressão. Que comprava o direito à existência, calando-se diante da opressão que era gerada. Mas Bonhoeffer não se calou. Bonhoeffer nunca dizia sempre que é importante a Igreja não perder a sua voz profética. A Igreja tem que ser voz profética. A Igreja não se pode calar diante das dificuldades que encontra. A Igreja não se pode calar porque é ameaçada. Porque se a Igreja se cala, se os discípulos se calam, quem levantará a voz? Para o teólogo alemão, ele dizia: é o papel da Igreja ajudar o Estado a ser Estado. Se o Estado não cria uma atmosfera de lei e ordem, como a Escritura diz, é preciso, é então o trabalho da Igreja chamar a atenção do Estado para essa falha. Mas ele vai mais longe. E se por outro lado o Estado cria uma atmosfera de lei e ordem excessiva, é também papel da Igreja chamar a atenção do Estado a esse respeito. É papel da Igreja chamar a atenção do Estado sobre aquilo que é o desejo de Deus para a sociedade. Bonhoeffer afirmava que é dever da Igreja ajudar as vítimas. Quem quer que seja vítima tem que ser ajudado pela palavra profética da Igreja. Porque isso, dizia ele, é uma obrigação incondicional com as vítimas de qualquer ordem da sociedade, mesmo que não pertençam a uma comunidade cristã. O papel da Igreja é levar o Evangelho a todos, mesmo aqueles que não se dizem cristãos ou que não aceitam Cristo. Então, em abril de 1942, Bonhoeffer é preso. É preso porque vai ajudar judeus a fugir da Alemanha, o que ia contra a lei. E ele é preso em 1943. E 10 dias antes das tropas soviéticas libertarem o campo onde ele estava preso, ele é enforcado. Porque não dobrou o joelho diante da besta. Ele não dobrou o joelho. Para salvar judeus à morte, ele mesmo deu a sua vida à morte. Ele decidiu obedecer a Deus e não ao Estado. Outra história que vos quero trazer é de Martin Luther King. Ele foi um pastor batista e foi um ativista político na altura em que se começou a tornar muito claro que havia um movimento de direitos civis nos Estados Unidos que começava a crescer. E ele foi um dos líderes mais destacados. Ele começou a sua atividade em 1955. Sabem com que idade? 26 anos. Era um jovem. Hoje em dia estaria a viver com os pais em casa. Ele tomou na sua mão a liderança dos movimentos civis nos Estados Unidos e então começou a envolver-se com as necessidades das pessoas. E então, no ano em que ele toma a liderança, em 1955, acontece uma crise em Montgomery onde há uma segregação nos autocarros e a segregação nos autocarros de Montgomery funcionava desta forma. Havia um autocarro e dentro do autocarro havia separação entre brancos e negros. Os brancos começavam a sentar-se à frente e começavam a encher os bancos lado a lado, da frente para trás. Os negros entravam, tinham que começar atrás e começavam a se sentar de trás para a frente. Quando os dois grupos se reuniam, a última fila de bancos onde estavam negros tinha que se levantar para que os brancos que fossem chegando não se misturassem e se fossem sentando. Só que vai haver uma senhora chamada Rosa Parks que diz que não se levanta. Não se levanta.
Ela não tem que se levantar para que outra pessoa se tenha que sentar. Não por causa da sua cor de pele. Foi presa, multada, e a partir deste momento vai haver uma. As pessoas vão se juntar, a população negra vai se juntar e vai dizer: nós não vamos mais entrar em autocarros. Então, durante um ano, toda a população que tinha poucas condições passou a andar a pé e não entrava dentro dos autocarros. E durante esse ano, Martin Luther King permaneceu naquele lugar, porque disse que só iria sair daquele lugar quando fosse ultrapassada essa divisão. Demorou um ano a ser ultrapassada. Ele vai depois a várias cidades fazer vários movimentos a favor dos direitos civis e depois vai fazer uma grande marcha juntamente com, são 6 organizações, ele era um dos líderes, vai levar 250 mil pessoas para Washington. Porque não é possível haver cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E ele vai fazer um dos discursos mais impactantes de todo o século XX. Eu vou-vos só ler algumas partes desse discurso. Porque hoje, se ele estivesse aqui, é que acabou por morrer assassinado. Mas se ele hoje estivesse aqui, podia dizer exatamente a mesma coisa a cada um de nós. Digo-vos hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença, que diz: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Tenho um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho que os meus 4 pequenos filhos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela sua cor de pele, mas pela qualidade do seu caráter. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares ásperos serão polidos e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão conjuntamente. Esta é a nossa esperança. Com esta fé poderemos transformar as dissonantes discórdias da nossa nação numa bonita e harmonia sinfonia de fraternidade. Com esta fé poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos. Ficaremos juntos em posição de sentido pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Que de cada localidade a liberdade ressoe. Quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar em cada vila, em cada aldeia, de cada estado, de cada cidade, seremos capazes de apressar o dia em que todos os filhos de Deus, brancos e negros, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar as mãos e cantar as palavras do antigo espiritual negro. Liberdade, finalmente. Liberdade, finalmente. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Estamos livres, finalmente. Martin Luther King acabou por ser morto a tiro com 39 anos. Mas não dobrou o joelho diante da besta. Amigos, seja o que for que vos impede de realizar a vontade de Deus na vossa vida, o que têm que saber é que o mal não está fora, está dentro do coração. Se Cristo não habita o vosso coração,
a única solução é dobrar o joelho diante da tirania que está à nossa volta. Seja a tirania das redes sociais, a tirania do Estado, a tirania das amizades tóxicas, a tirania das dificuldades financeiras. Porque se Cristo não está, outra coisa qualquer vai estar. Mas o que o Evangelho nos vai dizer, e a Bíblia nos diz de Gênesis a Apocalipse, é que não precisamos dobrar o joelho e podemos deixar que Deus tome conta do nosso coração. E se Deus tomar conta do nosso coração, seremos livres. Finalmente livres. Agora olhem para a realidade que está à vossa volta. Vocês veem uma sociedade livre? Então ainda há papel a ser desempenhado pelos filhos de Deus. E os filhos de Deus não é uma entidade abstrata que ninguém conhece muito bem. Os filhos de Deus sou eu e cada um de vós. E ainda há papel para nós. Papel para proclamar o Evangelho onde quer que nós estejamos, para que a sociedade onde nós vivemos seja uma sociedade livre, finalmente livre. E possamos fazer isso em conjunto. E que, como Pedro, possamos dizer que, sendo obedientes a Deus, se nós formos obedientes a Deus, é assim que Pedro vai terminar. Se formos obedientes a Deus, cada um de nós vai ser testemunha daquilo que Deus fez. Primeiro temos que ser obedientes. E se somos obedientes, então vai ser natural. Porque onde quer que nós estejamos, vamos dar testemunho daquilo que Jesus fez. Por mim, por ti e pelo mundo que nos rodeia. Amigos, aproximamos-nos da Páscoa. Que sejamos agentes da ressurreição. E que, falando da ressurreição, a reconciliação chegue às nossas vidas. À vida daqueles que nos rodeiam. Possa chegar à vida daqueles que passam dificuldades. Aqueles que nem sabem que precisam de Jesus. Mas tem que começar no coração dos filhos de Deus.